A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada a todos, irmãos, amigos. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Nesse exato momento, 00:03, né? Nós vamos ler a palavra de Deus, orarmos, né, nessa madrugada, clamarmos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao Deus da Bíblia Sagrada, ao Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único Deus a quem nós prestamos a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, né, na nossa vida, na nossa família, pelo que o Senhor ainda há de fazer, né? Porque grandes maravilhas o Senhor tem para realizar na nossa vida, na nossa família. O Salmo 70, né? Nós vamos ler hoje, o capítulo 70 e o versículo 1. O título diz assim: a oração pedindo ajuda, né? Oração pedindo ajuda, né? Davi era um homem servo de Deus, um rei, que sempre ele estava pedindo ajuda de Deus, né? Sempre ele estava agradecendo a Deus, pedindo a sua misericórdia, como diz a sua santa palavra, que a ira do Senhor dura um momento, mas o seu amor é eternamente, né? Então nós estamos aqui para clamar ao Senhor, pedir a Deus, né? A oração, pedindo ajuda a Deus, o socorro de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa família, nesta madrugada, que o Senhor venha socorrer, que o Senhor venha nos ajudar, né? Pois nós somos falhos, somos limitados, somos pecadores, né? E precisamos muito da misericórdia de Deus, do amor de Deus na nossa vida, para que nós possamos vencer, né, as lutas, as dificuldades, os problemas do dia a dia da nossa vida aqui neste mundo, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né? E se o Senhor venceu, no nome de Jesus também nós vamos vencer, né? O mundo do pecado, o mundo da maldade, o mundo de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, né? Mas que nessa madrugada o Senhor venha nos visitar, o Espírito Santo de Deus nos abençoar, nos fortalecer na sua presença, em nome de Jesus. O versículo 1 diz assim: ó Deus, salva-me e ajuda-me agora. Ó Senhor Deus, que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar, que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim, que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande, né? Os que são gratos a Deus, né? Aqueles que agradecem ao Senhor por tudo que Deus faz na sua vida, né? Na sua família, no dia a dia, né? Neste mundo. Só em nós estarmos aqui nesta madrugada, orando a Deus, né? Na palavra de Deus, né? Falando a palavra de Deus, o amor do Senhor Jesus para nosso próximo, já é uma grande bênção, né? Quantos nesse momento estão no leito de dor, ou estão sofrendo nos vícios, oprimidos, né? E Deus tem nos dado a sua graça, o seu amor, para nós estarmos aqui nesta madrugada orando ao Senhor, agradecendo, buscando a presença de Deus,
agradecendo ao Todo-Poderoso Deus pelos livramentos, né? Pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E Davi, ele era um homem, um rei, que era muito grato a Deus, né? Pelos livramentos que Deus deu a ele, a sua família, né? A sua vida, o seu reinado, onde os inimigos desejavam destruí-lo, né? Desejavam matá-lo, como a palavra está dizendo aqui, mas Deus protegeu e livrou Davi de todos os males. Diz aqui o versículo 4: fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como Deus é grande, bendito seja o nome do Senhor. Como o Senhor é grande, meu Pai, como o Senhor é o maior de todos. Só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. E o versículo 5 ele diz: eu sou pobre e necessitado, vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus, né? Ele aqui estava pedindo o socorro de Deus, pedindo que o Senhor não demorasse em socorrê-lo e livrá-lo, né, de todos os inimigos, das lutas, dos problemas, né, que ele enfrentava. E na nossa vida não é diferente, meu amigo, meu irmão. Precisamos muito da ajuda de Deus. O Senhor Jesus mesmo, falando no Evangelho de João, escrevendo o evangelista São João, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Davi, ele era um rei constituído por Deus, uma autoridade, mas ele reconhecia a sua pequenez. Ele reconhecia que sem Deus ele não chegaria a lugar nenhum. Como ele diz no versículo 5, ó, eu sou pobre e necessitado, né? Pobre porque precisa da presença de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. E necessitado porque sem Deus, só Deus é quem supre todas as nossas necessidades, né? Seja elas espiritual, seja ela material, financeira, na saúde, né? Há momentos na vida que só Deus é quem dá saúde, né? Através dos exames, muitas das vezes é constatado aquelas doenças mortais, né? A depressão, a insônia, a síndrome do pânico, e só Deus pode curar, só Deus pode libertar, só Deus pode restaurar a vida de uma pessoa que se encontra nesta situação, pobre e necessitado, pobre não só financeiramente, mas principalmente espiritualmente, né? Nós somos pobres espiritualmente, principalmente aquele que não reconhece que depende de Deus, que precisa de Deus para viver, que precisa do Espírito Santo para ter uma vida abundante, uma vida com Deus, como o Senhor Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Davi, ele sabia e ele tinha certeza que se Deus não fosse com ele, ele não venceria aquelas situações, os inimigos que eram velozes, né? As nações inimigas, os reis inimigos, né? Que desejavam matá-lo, destruí-lo. E hoje, nesse século 21, não é diferente, né, meu amigo? Quantas situações passamos de perseguições, de humilhações, né? De ameaças, né? De pessoas má, pessoas perversas, inimigos que verdadeiramente fazem de tudo para ver o seu mal, o nosso mal. Mas em nome de Jesus ele está repreendido, em nome de Jesus ele está envergonhado. Todos os inimigos sejam envergonhados,
toda obra do diabo seja repreendida, seja neutralizada, que caiam por terra todos os inimigos em nome do Senhor Jesus. Que assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor seja conosco, com a nossa vida, a nossa família, com a sua vida, sua família, meu amigo, meu irmão, em nome de Jesus. E é nesta fé que nós vamos orar agora, nesta madrugada. Vamos clamar ao Deus dos céus, ao único Deus, o poderoso de Israel, o Deus que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, o Deus que está no seu alto e sublime trono e se inclina para ver a terra. Como diz a palavra do Senhor, o profeta Isaías descrevendo a grandeza de Deus, né? Como disse aqui o servo do Senhor Davi, como Deus é grande, né? Como Deus é grande. Ainda que a nossa mente humana quisesse imaginar o quanto Ele é Deus, ela não pode, porque Ele é muito mais além daquilo que pensamos ou que imaginamos. O que é o seu problema, meu amigo, meu irmão, para Deus? Não é nada, mas o que Deus quer de mim e de você é que nós busquemos a sua face, que nós adoremos ao Senhor verdadeiramente, que nós busquemos a sua presença. E é nesta fé, né? Nós não vemos Deus, mas sentimos a sua presença quando oramos a Ele, quando pedimos a Ele no nome de Jesus o seu socorro, a sua ajuda. Como você não sente, como você não vê o vento, mas você sente ele, né? Uma das maravilhas de Deus, a natureza, né? O poder do Senhor, a grandeza do Senhor manifestado através da natureza, do sol, da lua, das estrelas, do dia, da noite, da natureza, dos mares, rios, né? A grandeza de Deus, o poder de Deus manifestada através da natureza. Então nada é impossível para o Senhor. E nós vamos pedir a Deus agora pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, pela vida dos nossos amigos, familiares, que o Senhor venha te abençoar ricamente, não só este ano, mas todos os anos de vida que Deus nos der em cima deste pó, em cima dessa terra. Sejam anos de vida, de paz, saúde, prosperidade, vida, salvação, libertação na nossa vida, na nossa família. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo na nossa mente, nos nossos corações, e que todas as trevas venham ser repreendidas, todas em nome do Senhor Jesus. Pai querido, amado e santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus grande, Deus nenhum há, meu Pai, semelhante a Ti para nós, Teus filhos, nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra, meu Deus. Há muitos deuses, Pai, mas nenhum deles é semelhante ao Senhor para mim, Teu servo. Deus nenhum há como o Senhor, meu Deus. Há muitos deuses nestes séculos, deuses que têm olhos, mas não vê, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, têm boca, mas não falam. Mas o nosso Deus, Ele tem pés e anda sobre as nuvens, diz a Tua palavra. O nosso Deus, os seus olhos são como chamas de fogo e contempla tudo e a todos na face da terra. O nosso Deus, Ele estende os céus como cortina com a palma das suas mãos. O nosso Deus levanta do pó o desvalido e faz assentar entre os príncipes do seu povo. O nosso Deus faz descer a sepultura e faz tornar a vindela, porque Ele é Deus, o Deus dos exércitos. O Eu Sou é o seu nome, o El Shaddai, o Adonai, o Jeová Jireh, Deus da provisão. Pai, em nome de Jesus, nesta madrugada, meu Deus,
nós clamamos ao Senhor o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do universo, o Deus da humanidade, o Criador de todas as coisas, o Deus que não precisa ser carregado por mãos humanas, nem está pendurado no madeiro, nem na sepultura. O Senhor está vivo, Senhor, à direita do nosso Pai Celestial, diz a Tua palavra, intercedendo por nós, Senhor Jesus. Pai, interceda por mim, Teu servo, pela minha esposa, pela minha família, pela família da Tua serva, pelos amigos e familiares. Meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, leva nesta madrugada a nossa oração até o trono do nosso Pai nos céus. Leva cada pedido de oração, Senhor, daquele irmão, daquele amigo, daquela criança, Pai, a cura da mente, do cérebro daquela criança. Passa com Tua mão poderosa, restaurando, fechando, meu Deus, o crânio daquela criança, Senhor. Senhor, passa nesta madrugada e visita o aflito, ao desesperado, ao doente, ao enfermo, ao desenganado, meu Deus. Aquele que foi aos médicos e através dos exames foi constatado uma enfermidade mortal, uma doença, meu Deus, que aos olhos dos homens da medicina é incurável, mas para o Senhor tudo é possível, meu Deus, a cura, a salvação e a libertação. Visita, meu Pai, das vitórias, restaurando a vida, meu Pai, daquela moça, restaurando, dando vitória, Senhor. Para a glória do Teu nome, Pai, é para Teu nome ser glorificado, Senhor. Pai, visite o oprimido, aquele que se encontra nos vícios, do álcool, das drogas, Senhor, jogado pelas calçadas, jogado debaixo das pontes, ó Deus, porque perdeu a sua família, perdeu a razão de viver por conta do álcool e das drogas, dos vícios. Pai, que só o Senhor pode libertá-lo. Liberta, Pai, em nome de Jesus, salva. Tem misericórdia daqueles que injustamente estão encarcerados, ó Deus. Pai, tenha misericórdia, Pai. Pai, faz justiça na vida dele, Pai, do Teu filho, daquele pessoal que se encontra ali, meu Deus, encarcerados injustamente, por conta dos tiranos, dos perversos e dos maus, por conta daqueles, meu Deus, que eram para julgar com justiça os processos, e julga com imparcialidade, com maldade nos seus corações. Pai, em nome de Jesus, faça justiça. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Ó justo juiz, que não aceita suborno, que não vende as sentenças. Julga com justiça, meu Pai, e faz justiça dando a vitória, Senhor. Dando a libertação, a liberdade, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Oramos pelos depressivos, aqueles que se encontram sofrendo, meu Deus, com depressão, com insônia, com síndrome do pânico, com ansiedade, e só o Senhor pode curar, libertá-los. Deus, tem misericórdia do Brasil, da nação. Liberta o Brasil de todo o principado e potestade das trevas. Liberta o Brasil, Senhor. Dá ordem a Teus anjos, Pai, com a espada desembainhada, o exército do céu, quebre toda a força das trevas, do inimigo, Pai. Repreende ele em nome de Jesus. Senhor, te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dado ao grande Deus, ao poderoso Deus, ao único Deus a quem nós adoramos e prestamos a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, por tudo, meu Deus. Nos dê uma noite em paz, um sono reparador, nos dê uma semana de muitas vitórias, Senhor, de portas abertas,
prosperidade, salvação, libertação. Abençoa, meu Pai, o trabalho das nossas mãos, ali a empresa, abençoa os diretores, gerentes, abençoe cada funcionário daquela empresa, os clientes, prospere, derrame a paz, o amor, a união, meu Deus, o senso de justiça, o temor e o tremor ao Senhor. Deus querido, amado e santo, livra de todos os males, abençoe cada um familiar, Senhor, salvando, libertando, abençoando, prosperando, livrando, porque temos a convicção, meu Deus, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Fica conosco, ao nosso lado, nos guardando e livrando de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus, diga assim seja, e assim vai ser na sua vida, na minha vida, na nossa família, na sua família, porque a palavra de Deus diz que se dois concordarem a respeito de alguma coisa na terra, Deus também concordará com seus anjos no céu, o Senhor Jesus, né? Então é nesta fé que nós concordamos as bênçãos do nosso Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa família, sobre a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você, meu amigo, meu irmão, que é o nosso amigo aqui no Facebook, e quer se inscrever no nosso canal lá no YouTube, é @PR João Maria, né? Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar os vídeos, as orações, a leitura da palavra de Deus, evangelizando outras almas, né? Outras vidas através das redes sociais. Você vai dar o seu like lá, vai se inscrever, vai deixar o seu pedido de oração, colocar o nome dos seus familiares lá na descrição, porque nós estamos nesse propósito, né, de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, todas as madrugadas, a partir de meia-noite, né? Nós estaremos entrando ao vivo aqui no Facebook, e compartilhando nas redes sociais as orações, a leitura da palavra lá no YouTube, né? No nosso WhatsApp, nos status, no nosso story, né? do Facebook, compartilhando a palavra de Deus, né? Porque a gente entende que tem tanta coisa na internet que as pessoas fazem e elas não estão nem aí, né? Elas não têm vergonha de muitas coisas que elas postam, que muitas não traz nenhum benefício à vida humana, ao ser humano, né? E por que não nós postar a palavra de Deus, a oração, né? Que nós cremos que traz sim benefício ao ser humano, à criatura, né? A oração, a libertação, o conhecimento da palavra de Deus, porque Jesus disse que muitos perecem por falta de conhecimento, né? Conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus. Então nós também temos esta oportunidade, né, de postar as coisas referente a Deus, a palavra de Deus. E se assim você compartilha, as coisas boas, o bem que você está fazendo voltará também para a sua vida, porque você está postando coisas boas que vêm abençoar a vida do seu próximo. Então fique com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador, que Deus te abençoe em nome de Jesus.